Muito bom dia, Pai do Senhor, louvado seja Deus. Eu quero ler em Jeremias, capítulo 16, no verso 11. Eu quero trazer esta mensagem nesta manhã para os irmãos. Como Deus fala conosco, Ele havia falado com o profeta Jeremias. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui junto com os irmãos aqui no grupo, louvado seja Deus. Mais uma vez, graça e paz, minha saudação de hoje é com a paz do Senhor. Quero ler no verso 11 de Jeremias, capítulo 16. Então lhe dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os servirão, e se inclinarão diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Foi isso que o povo fez. Abandonou o próprio Deus, o Criador dos céus e a terra. O que eles fizeram? Deixaram o Senhor. Deixaram o Senhor. Deixaram de ouvir a voz de Deus. Deixaram de guardar os seus mandamentos, seus estatutos. Deixaram de praticar as coisas de Deus. Viraram as costas para Deus. Foram atrás de deuses estranhos, Deus alheio, Deus desconhecido, Deus que eles não conhecem, que são criaturas, que são objetos, que são animais. Esses deuses não podem fazer nada por ninguém, não pode socorrer, não tem poder e não existe, não tem este poder para fazer alguma coisa por nós. Porque Deus havia dito, e Deus não volta atrás. Deus falou na sua palavra, lá em Êxodo 20, este é o mandamento que Deus está dizendo aqui. As minhas leis, eles não guardaram. Se você meditar lá em Êxodo 20, você vai entender quais são os mandamentos do Senhor, quais são o ensinamento do nosso Deus, quais são as palavras que Deus está aplicando aqui que devemos guardar. E as pessoas deixaram, se ajoelharam diante de outros deuses, abandonando o Criador, em vez de adorar o Criador, estão adorando as criaturas ou até mesmo os objetos. Então Deus, ele fala aqui no capítulo 16, se você observar, Deus, ele traz grandes tribulações para aquele povo. Ele vai descrever o porquê que esta tribulação vem para aquele povo. É o que ele falou aqui no verso 11, que eu acabei de ler. Então lhe dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após Deus alheio, e os servirão, e se inclinarão diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Foi isso que o povo fizeram. O povo deixou o Senhor, então a consequência do pecado veio sobre eles o sofrimento, fome, tribulações, espada e morte. Havia muita morte naquele lugar, por isso que Deus fala para Jeremias, olha, não entra naquela casa, não se envolva aquelas mulheres daquela cidade, daquele lugar, não case com nenhuma dessas mulheres. Você não pode ter filho com nenhuma dessas mulheres. Ele vai dizer aqui nesse mesmo capítulo, não entra nesta família de jeito nenhum, porque virá o sofrimento nesta terra, espada, fome e dor, angústia e doença. Por que motivo? Deus vai declarar, porque eles abandonaram o Senhor, porque eles viraram as costas para Deus, deixaram os seus estatutos, os seus mandamentos, que Deus havia dito desde lá do livro de Gênesis. Deus havia dito, eu sou o Senhor, e Ele continua sendo o Senhor até o dia de hoje. E as pessoas não querem mais dar ouvido a um Deus invisível que fez os céus e a terra, que escuta o nosso clamor, que atende o seu povo, porque Ele havia dito, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Note bem, este Deus, ele ouve a oração do seu povo. E ele faz promessa que ele
pode perdoar os nossos pecados. E ele declara que se o povo busca ele, clama diante dele, abandona o pecado, se arrepende de seus pecados e se humilha diante do Senhor, e ora, e jejua, e seja sincero, e seja humilde, somente diante do Senhor, se ajoelhando diante do Senhor. E ele faz esta promessa tão maravilhosa que ele vai perdoar, ele vai sarar, ele vai cuidar, ele vai nos sustentar. Agora, essas pessoas deixam este Deus que tudo pode para ir atrás de um Deus que não pode fazer nada e não tem nenhum poder, não tem nenhuma força para atender o seu povo. Por isso que o sofrimento virá sobre eles. A recompensa maior para aquele povo que endurece o coração para Deus, o sofrimento é certo. Por isso que devemos se voltar para Deus, porque o Senhor está conosco. Ele disse para Jeremias: ó Jeremias, eu vou te fazer como uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você para resgatá-lo, e declara o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Jeremias, no meio deste povo bem aí, eles vão tentar te convencer. Eles vão tentar te levar para adorar outros deuses, mas eu vou te fazer como uma bronze, como um coração puro diante de mim. Eu vou te sustentar, eu vou andar contigo. E eu tenho certeza que você não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te sustento, eu te salvo, eu te livro. Vou te fazer como uma muralha de bronze. E nós entendemos o que é a muralha de bronze. É algo firme, irmãos. É algo forte. É algo seguro. É assim que Deus quer para conosco. É assim que Deus fala para nós. Eu vou fazer de você como uma muralha de bronze, mas você tem que buscar a minha face. Eu vou te sustentar, mas se você andar na minha presença, guardando os meus mandamentos, os meus estatutos. É isso que Deus requer para com seu povo. E o povo estão deixando o Senhor. Deixam de guardar os seus estatutos, a sua palavra. Porque esta proibição de Deus, irmãos, é algo muito sério. Deus não quer que nós mergulhamos em pecados estranhos. Deus quer que nós sejamos perfeitos e santificados e regenerados. Deus quer que nós sejamos fiéis às suas palavras, porque Deus fala isso e nós temos que acatar cada palavra que sai da boca de Deus. Eu agradeço a oportunidade, que Deus lhe abençoe a todos.